paz do Senhor, irmãs. Estamos num devocional de Salmos, hoje o Salmo 140. O título destes salmos é O salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Salmos de Davi. Que diz assim: Livra-me, ó Senhor, do homem mau e guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Aguçam as línguas como as de serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram laços e cordas e estenderam a rede a ribeiros do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio seus desejos, não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubram a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo a covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor susterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão teu nome, os retos habitarão na tua presença. Aleluia! Estes salmos, de 140, aqui, Davi estava relatando que estava sendo perseguido por homens maus, por homem violento, e onde ele orava aqui, dizendo para que Deus venha guardar ele do homem violento. Homens que pensam mal, que se ajuntam para a guerra, estavam perseguindo Davi. E Davi fala aqui que aguçam as suas línguas como a serpente, venenos de víboras está debaixo dos seus lábios. Que terrível isso, né, irmãs? Pessoas que têm esse prazer de derramar veneno como cobras, né? Como a cobra que tem aqueles dentes, né? E quando ela morde, quando ela pica, ela lança aquele veneno. E aquele veneno, se não for tirado do corpo, a pessoa até morre. Quantas pessoas têm esse tipo de desejo, né? Esse tipo de prazer em trazer palavras que são venenos para nosso coração, para nossa alma, palavras que nos ferem, palavras que nos machucam, palavras que nos derrotam. E Davi estava aqui, falando para que Deus venha guardar ele desses homens maus, né? Talvez ele estava sendo perseguido, talvez havia sobre ele uma maldição lançada por eles e Davi estava ali intercedendo a Deus para que Deus viesse guardar a ele. Sobre o veneno das víboras, como está escrito aqui no versículo 3, eu quero ler com vocês em Romanos 3:13, que também fala sobre isso, que diz assim: A sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Que terrível isso, amadas, que terrível isso. Sua garganta é um sepulcro aberto. Meu Deus, infelizmente nós vemos pessoas assim, que ao abrir a boca não sai nada de bom.
só sai palavras de condenação, só sai palavras de maldição, só sai palavras de ofensas, pessoas que não têm a bondade no seu coração. Infelizmente nós vemos isso. E muitos desses ainda às vezes aparecem e nos perseguem. Ou até mesmo pessoas que mesmo mais próximos de nós, às vezes, por algum motivo ou outro, nos ferem com palavras. Acabam desejando mal sobre nossas vidas. Às vezes isso acontece até dentro da família, infelizmente. Às vezes isso acontece dentro da família. E isso nos machuca muito mais. Pessoas que fazem isso conosco. Aqui Davi estava lamentando, estava aqui falando com Deus para que Deus viesse guardar ele dessas maldições. E Davi reconhece a soberania de Deus. Davi reconhece que Deus ele tem poder para o guardar. Né? Então ele disse aqui, eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Então, o que eu vejo aqui nesse versículo, amadas, que quando nós sofremos isso por alguém que nos deseja mal, que acaba nos derramando esse veneno sobre as nossas vidas, que nós não venhamos ficar sentadas, chorando, prostradas, lamentando pelo que está acontecendo, sentindo a dor desse veneno. Não vamos receber isso. Davi, ele se voltou para Deus. Ele buscou a Deus. E ele disse, tu és o meu Deus. Eu ouvi a voz da minha súplica. Ele sabia que Deus estava ouvindo. Então que nós possamos também, se porventura formos atingidas por esses venenos, por essas palavras que nos machucam, nos ferem, nós venhamos lançar diante de Deus. Que nós venhamos falar com Deus. Davi orou. Aqui do versículo 6 em diante é a oração de Davi, dizendo para que Deus venha guardar, para que Deus venha cobrir ele, para que Deus venha livrar ele desses desejos malignos. Aqui Davi fala, como o Senhor me cobriu a minha cabeça no dia da batalha, me cubra também dessas palavras, dessas maldições. Não deixa que o ímpio venha cumprir o seu desejo. Não deixa que eles venham diante com o seu mau propósito. Então Davi estava ali falando com Deus. Aquele que reconhece Deus como Salvador tem a proteção divina. Tem a proteção divina. Deus protege aqueles que confiam nele. Então não vamos receber essas palavras e ficar sentados e chorando, lamentando para outro, olha, fulano falou isso de mim. Então vamos orar. Em vez de falar, ficar lamentando, vamos entregar para Deus. Vamos orar. Davi, aqui na oração dele, ele falava, não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Então, na própria oração de Davi, Davi estava ali já recebendo a firmeza com Deus. E ele disse, não terá firmeza na terra o homem de má língua. Em outra tradução que eu vi aqui, sobre esse mesmo versículo, diz assim, que o homem violento será castigado com a violência, golpe sobre golpe. É a lei da semeadura, irmãs. Aquele que plantar vai colher. Então nós temos que ter em mente que aqueles que estão querendo fazer o mal contra nós, eles estão plantando mal. Vão colher. Qual é a nossa posição? Orar e confiar em Deus, esperar a justiça divina. Porque saber também que Deus está nos guardando, que esse mal não vai cair sobre nós. Ainda que o outro deseje, que torçam para que nós venhamos cair no mal, mas nós deixamos a nossa vida na mão de Deus. Deus nos livra, nos guarda. A mão do Senhor está sobre nós. Eu quero ler uma nota aqui com vocês, rapidinho, sobre esse assunto, numa Bíblia de estudo que eu tenho aqui. E eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, a maledicência é um torpecente que parece ser atraente na hora,
mas embota a inteligência, arruína a saúde, paralisa a consciência e corrompe a vida espiritual. É a fonte de acessos de raiva, piores do que a crise dos bêbados. É a própria destruição. E aqui diz também que em grego significa Apolion, que é um dos nomes do diabo. Isso está lá em Apocalipse 9:11. Você vai ver que Apolion é um dos nomes do diabo. Então isso é, é atos do inimigo, é desejo do inimigo, são coisas do inimigo, misericórdia. Que nós não venhamos deixar ser vencido por isso, né? Por essas palavras que às vezes, irmãs, infelizmente, até pessoas que se dizem cristãos, que servem ao Senhor, cai nesse mal de desejar mal para outra pessoa. Da nossa boca nós temos que proferir palavras boas, desejar o bem. Amém? Eu quero encerrar aqui esse devocional e só completando que o Senhor ele susterá a causa do oprimido, o direito do necessitado. Deus é fiel e cuida daqueles que confiam em Ti. Amém? Quero encerrar aqui esse devocional. Meu nome é Solange Padovani, sou do Mulheres Aprendendo com Deus e é muito bom estar aqui com você aprendendo do Senhor. Amém? Fique com esse Deus maravilhoso e deixe essa palavra entrar no seu coração. Te espero no próximo devocional. Fique com Deus.